um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Quer saber como é que termina essa história? Vou te mostrar minha casa, é uma casa toda amarela. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, embaixo da cama uma mala. Dentro da mala um livro com a história que eu vou te contar. Isso mesmo, Tia Áurea conta mais uma história para você que está escrita nesse livro, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui, a gente sabe que aconteceu de verdade. Essa história está escrita em 1 Samuel, capítulo 17. Foi o profeta Samuel, um grande homem de Deus, que escreveu sobre esse acontecimento. Sabe por quê? Porque ele estava lá quando tudo isso aconteceu. Ele estava ali para ajudar o povo de Israel a ter comunicação com Deus. Este é Jessé. Jessé era o pai de Davi. Jessé tinha 8 filhos. 3 dos seus filhos, os mais velhos, tinham ido para a guerra. Uma grande guerra que estava acontecendo entre o povo de Israel e outro povo, os filisteus. Os filisteus eram um povo que não amava a Deus, não adorava a Deus, muito menos acreditavam na existência do Deus verdadeiro. E eles queriam destruir a nação de Israel. Eles queriam fazer o povo de Israel escravos e roubar tudo que Israel tinha. Naquela época, o rei de Israel era Saul. E Saul estava lá no campo de batalha junto com todos os seus soldados para impedir que os filisteus destruíssem a nação de Israel. Jessé, então, chama o seu filho Davi, que era o mais novo, e fala para ele: filho, preciso que você vá lá no campo de batalha e veja como estão os seus irmãos. Eu preciso saber notícia deles. Leve também um lanche para eles. Pois não, papai, irei sim. Davi, que era um rapaz, um filho muito obediente, Davi então foi até o campo de batalha, levando o lanche para seus irmãos e para saber notícias de como eles estavam. Quando Davi chegou lá no campo de batalha, Davi percebeu que os soldados estavam assim apavorados, estavam com muito medo. E Davi então perguntou para um dos seus irmãos: o que está acontecendo? Por que vocês estão com tanto medo? O que foi? O que aconteceu? O irmão de Davi então disse: nós estamos enfrentando um grande perigo. O povo filisteu tem um soldado enorme, é um verdadeiro gigante. Esse soldado, ele é muito mais alto e muito mais forte do que nós. Ele tem aproximadamente uns 3 metros de altura. Nós nunca vamos conseguir vencê-lo. Mas o que é isso? Vocês estão com medo de um soldado? Vocês esqueceram que nós somos servos de Deus, o maior e mais poderoso Rei do universo? O irmão de Davi falou: você não está entendendo. O gigante é muito perigoso.
tão perigoso e todos os dias, já tem uns 40 dias que ele está nos afrontando. Ele vem e fala muita coisa feia contra a gente. Ele é assustador. Ele disse que se pelo menos um de nós enfrentá-lo e vencê-lo, que todo o exército dos filisteus e todo o povo de Filisteu será nosso escravo. Mas nenhum de nós temos coragem de enfrentá-lo. Então, Davi falou assim: eu vou enfrentar esse gigante? Eu não tenho medo dele, porque eu confio no nosso Deus, o Deus mais poderoso que existe. Naquelas alturas, enquanto Davi estava conversando com seu irmão, alguém foi lá e falou para o rei que Davi tinha chegado, era um rapazinho, e ele queria ir lá enfrentar o gigante. O rei Saul então mandou chamar Davi e falou para ele. O rei Saul então mandou chamar Davi e falou para ele: Davi, que história é essa que você está querendo ir lutar com o gigante? Você não passa de um garotinho, você é um rapaz muito jovem. Nem seus irmãos, que já são mais velhos do que você, que já são soldados, não têm coragem de ir lutar contra o gigante, Davi. Majestade, eu não tenho medo desse gigante, porque quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso. Um dia desses, para salvar as minhas ovelhas, eu lutei contra um urso e contra um leão. Eu não tive medo deles, porque o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, me deu coragem e força para vencer aquele leão e defender as minhas ovelhas. Da mesma forma, eu confio que o Deus Todo-Poderoso vai me dar força e coragem para lutar contra esse gigante. Mas você não pode lutar com ele assim. Eu vou te emprestar a minha armadura. Então o rei mandou que trouxessem a sua armadura, porque Davi não poderia ir enfrentar o gigante sem uma armadura, sem uma proteção. Então o rei colocou na cabeça de Davi um capacete e vestiu Davi com a sua armadura. E deu para Davi o seu escudo e uma espada. Mas aquilo tudo pesava, era muito pesado. Davi era magrinho, Davi não conseguia suportar tanto peso. Então, Davi falou com o rei: Majestade, eu não consigo segurar tudo isso no meu corpo. É muito pesado, muito mesmo. Mas você não pode lutar sem uma armadura. Não, majestade, a minha armadura é o Deus Todo-Poderoso. É no nome dele que eu vou vencer esse gigante. O rei não conseguiu convencer Davi. E Davi pegou então 5 pedrinhas, o seu cajado, e foi ao encontro do gigante. Quando Davi chegou perto do gigante, o gigante olhou para Davi e deu uma gargalhada. Você tão magrelinho, tão fraquinho, você não tem força para lutar comigo, seu magrelo. E o que é isso na sua mão? Um pedaço de pau? Por acaso eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com um pedaço de pau? Quem é você, seu feioso, seu magrelo? Hoje mesmo eu vou matar você e vou jogar sua carne pros bichos do deserto comer. Davi não teve medo. Davi olhou para ele e falou assim: você vem contra mim com espadas e com lanças.
Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi pegou uma das pedrinhas, colocou na funda, que a gente conhece como estilingue, e rodou e bateu na cabeça do gigante. O gigante caiu. Davi não tinha uma espada, mas Davi foi lá em cima do gigante, pegou a espada dele, cortou a cabeça do gigante. E Davi matou o gigante Golias. Quando os filisteus viram aquilo, os filisteus deram no pé, saíram correndo, e os soldados do povo de Israel atrás deles. E naquele dia, eles venceram todos os filisteus. E o povo ficou muito feliz, os soldados ficaram muito felizes. E eles foram até o rei, contaram para o rei tudo o que tinha acontecido. E o rei ficou muito feliz. E o rei falou: puxa vida, você conseguiu matar aquele gigante, você é tão pequenininho. E Davi falou: eu não. Quem acabou com ele foi o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Embora ele tenha achado que eu era um fracote, mas ele não sabia que o Deus Todo-Poderoso estava comigo. E naquele dia, o povo de Israel se lembrou que eles não precisavam temer nada e nem ninguém, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. E apesar de todas aquelas coisas horrorosas que o gigante Golias falava para Davi, tentando intimidar Davi, falando para ele que ele era um fracote, que ele não aguentava nada, que ele era um magrelo, Davi não teve medo, porque Davi sabia que Deus estava com ele. O gigante Golias lançava muitas palavras ruins sobre os soldados do povo de Israel e também sobre Davi. Muitas coisas ruins saíam da boca dele. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Quando nós falamos coisas ruins, é porque aqui dentro de nós está cheio de coisa ruim. Tá cheio de maldade, tá cheio de raiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Olha só, da nossa boca podem sair palavras maldosas, palavras tristes, palavras de mentira, palavras de raiva. Todas essas coisas ruins aqui saíram da boca do gigante Golias. Por quê? Porque o coração dele, dentro dele, tinha muita coisa ruim. Dentro dele só tinha raiva, dentro dele só tinha maldade. Muitas coisas ruins e muita maldade também tem dentro de nós. Por isso Jesus, ele nos ensina a sempre pedir perdão. Lembra de Samuel? Aquele homem de Deus? Então, a missão de Samuel era falar para o povo: arrependam-se das coisas ruins que vocês estão fazendo. Creiam em Deus. Deus se comunicava com o povo através do profeta Samuel. E hoje Deus se comunica conosco através da sua palavra, a Bíblia, e através do Espírito Santo dele. E na sua palavra, como já dissemos, diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Quando eu me arrependo das coisas ruins que está aqui dentro de mim, a minha boca não vai ficar falando coisas ruins. Então, Deus nos ensina aqui também na sua palavra isso. Então, Deus nos ensina aqui, ó. Não saia da sua boca nenhuma palavra ruim. Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra ruim. Efésios 4:29.
nenhuma palavra ruim deve sair da nossa boca. E quando sair, nós devemos pedir perdão, porque Deus está sempre disposto a nos ouvir. O coração de Davi estava cheio de fé, cheio de confiança, cheio de esperança de que Deus lhe daria vitória contra aquele gigante. E é assim que tem que estar o nosso coração, cheio de fé, cheio de confiança, cheio de esperança, para que da nossa boca saia coisas boas. E para você não esquecer o que aprendemos hoje, eu gostaria que você memorizasse esse pedacinho da palavra de Deus que diz: não saia da sua boca nenhuma palavra ruim. Efésios 4:29. Você gostou da história? Você aprendeu o que com ela? Então coloque em prática. Coloque em prática o que você aprendeu. E lembre-se, você é muito especial para mim e para Jesus. Um abraço apertadinho para você.